Saudações a todos os telespectadores e sejam bem-vindos a mais um espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Concernente aos dados que deram entrada durante o final de semana nos comandos, portanto, a Polícia Nacional tem um registro de 60 casos criminais, tendo redução de 7 casos. Relativamente aos crimes contra a pessoa, foram registrados pela Polícia Nacional 39 casos criminais, tendo redução de 2 casos. Portanto, destaque para crimes de ofensas corporais, onde teve registro de 9 casos criminais, que manteve-se de igual a fim de semana atrasado. Portanto, crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 4 casos criminais, tendo redução de 1 caso, e crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 16 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Portanto, relativamente ao final de semana, portanto, a nível de crimes de abuso sexual menor, a Polícia Nacional registrou um caso, portanto, relativamente aos crimes, portanto, contra a pessoa, fazendo uma comparação dos casos que deram entrada em diversos comandos, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 8 casos criminais, Mesoche 6 casos criminais, Cantagalo 9 casos criminais, Lobata 4 casos criminais, Lemba 4 casos criminais, Região Autônoma de Príncipe 6 casos criminais e a Unidade da Polícia Aeroportuária 2 casos criminais. Concernente aos crimes contra patrimônio, durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou 21 casos criminais, tendo redução de 3 casos. Portanto, destaque para crimes de furto, onde teve um registro de 7 casos criminais, com redução de 2 casos. Crimes de danos, a Polícia Nacional registrou 3 casos criminais, tendo redução de 4 casos. Fazendo uma comparação nos casos que deram entrada em diversos comandos, portanto, no Comando Distrital de Água Grande, a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, 6 em Mesoche, 3 no Comando Distrital de Cantagalo, 2 no Comando Distrital de Cauê, 1 para portanto, Comando da Região Autônoma do Príncipe e a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente à detenção, a Polícia Nacional, ao longo do final de semana, efetuou 10 detenções, tendo redução de 5 casos. Portanto, para crimes de furto, apenas uma detenção, que manteve-se igual a final de semana atrasado. Crimes de violência doméstica, foram efetuadas 5 detenções, tendo redução de 1 caso. Crimes de ofensas corporais, para final de semana, apenas uma detenção. A nível de acidente de viação, ao longo do final de semana, a Polícia Nacional registrou 8 casos de acidente de viação, tendo redução de 2 casos. Acidente de atropelamento, portanto, teve um registro de 3 casos, que manteve-se de igual ao final de semana atrasado. Portanto, acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 2 casos, com redução de 3 casos, e acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos, tendo aumento de 1 caso. Desses casos de acidente registrados pela Polícia Nacional, tivemos como consequência, portanto, 6 casos de ferimentos ligeiros e 10 danos materiais. Portanto, são casos de acidentes sem grandes situações alarmantes. Portanto, a nível de situações que deram entrada durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou um conflito familiar, portanto, em que enteado, portanto, de 27 anos de idade, agrediu o seu padrasto de aproximadamente 45 anos de idade, com um machi no braço, ou seja, na mão, que ficou gravemente ferido, cortou-lhe a mão. Portanto, desta situação, a vítima foi de imediato socorrida ao hospital e encontra-se internado. De referir que o agressor, o enteado de 27 anos de idade, pôs-se em fuga, mas a Polícia Distrital de Cantagalo envidou os esforços e no dia seguinte conseguiu efetuar a detenção do mesmo e será encaminhado à entidade competente. Jovem de 28 anos de idade, portanto, é suspeito de ter colocado fogo numa residência na localidade de Monte Café, distrito de
Mesoche. Portanto, a Polícia Distrital de Mesoche efetuou a detenção do mesmo e será encaminhado à entidade competente. Uma situação que a Polícia Nacional também aproveita para alertar tem a ver com uma situação de uma menor de 16 anos de idade que combinou pela internet com um desconhecido para fazer programa. Portanto, desta situação, a menor deslocou até o local combinado, que é a localidade de Agostinho Neto, distrito de Lobato, e, portanto, foi recebida por um jovem de 25 anos de idade. E ali foram para o local, o quarto do jovem, e, portanto, após isso, o jovem pretendeu não pagar os 500 euros combinados. Desta situação, a menina deslocou ao comando e efetuou uma queixa contra o jovem. Portanto, desta situação que a Polícia Nacional aproveita para aconselhar os pais encarregados para terem mais atenção com o sistema de redes sociais que hoje os jovens estão a utilizar, telemóveis, tablets e afins, computadores, portanto, para ter mais controle quanto aos seus menores. Portanto, a polícia está a envidar os esforços para diligenciar e dar tratamento a esta situação. Portanto, também durante o final de semana, a Polícia Nacional registrou um caso em que um menino, um menor de 12 anos de idade, estava desaparecido, ou seja, o mesmo foi a praia na região autônoma de Príncipe, concretamente Roça São João, e ali, quando entrou na água, desapareceu. E no dia seguinte, portanto, quando eram por volta das 6 horas, foi encontrado morto, situação de lamentar. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para endereçar aos familiares sentimentos de pesar. Portanto, é desta forma que nós colocamos um ponto final a mais um programa informativo da Polícia Nacional. Prometemos voltar na próxima edição.